Nesse vídeo a gente vai falar sobre o terceiro pilar no processo de reconstrução da mama após a gestação. O que fazer então para manter esse resultado bonito da cirurgia, agora pensando a longo prazo? Bom, como a gente falou no último vídeo, o processo da cirurgia, num primeiro momento, ele depende absolutamente do cirurgião, mas no segundo, que já é o pós-operatório imediato, vai depender muito do paciente e mais ainda agora nesse terceiro pilar que a gente está falando a longo prazo. Então, os cuidados maiores que a gente vai ter que apontar aqui, vocês vão ter que cuidar, são principalmente, então, primeiro, com a cicatriz. Então, pensar que até um ano, o paciente tem que ter muito cuidado com o sol. O nosso desejo é que a cicatriz ela fique imperceptível, fique o mais camuflado possível. Isso vai acontecer, então, com uma boa técnica cirúrgica, a gente falou, os cuidados imediatos, com o uso das fitas de silicone, pomadas, mas o cuidado com o sol é muito importante, porque o sol é um agente pró-inflamatório, ele faz uma queimadura na pele. Isso ativa células inflamatórias que muitas vezes a cicatriz que estava num processo já de descida, de se acalmar, de afinar, geram uma nova inflamação ali e pode ser um gatilho para essa cicatriz ficar grossa, ou gerar uma inflamação. As células internas ali voltam a achar que tem que produzir mais cicatriz e aí quando vê uma cicatriz que estava fina, começa a ficar grossa. Por isso que é muito importante o acompanhamento com o seu cirurgião pelo menos até um ano, porque aí ele pode identificar isso e já ter forma de tratar para voltar a cicatriz fina como estava. Então o sol ele é um vilão da cicatriz mesmo, tá? A gente mora aqui no Rio de Janeiro, então o que eu sempre falo para os pacientes? Evitar sol principalmente nos primeiros 3 meses e depois usar um bloqueador solar, sempre, tá? Principalmente até um ano. Quanto? Bom, aí eu falo para o paciente usar aquele bloqueador que usa na face, então normalmente de 80, 90, 100, com fator de proteção solar, porque vai realmente bloquear e evitar aquele sol direto, tentar sempre ficar numa cobertura, entrou no mar ou na piscina, volta para se cobrir, não ficar exposto com aquele sol direto. Hoje em dia existe até roupas de piscina ou de praia que tem também fator de proteção solar, isso é um auxiliar a mais. O mais importante, então, é ter esse cuidado. Ficou exposto ali, ficar reaplicando esse bloqueador solar é super importante. Um segundo ponto também, pensando a longo prazo, é a questão do sutiã. Então, toda a mama que a gente operou, principalmente a gente colocou silicone, a gente vai estar criando ali uma estrutura, um peso que vai ter a mais por esse volume que foi recolocado para cima. E a mulher, muitas vezes, na imaginação, antes de operar, acha que vai ter liberdade do uso do sutiã. Principalmente aquela mulher que tinha mama muito grande, às vezes usava um sutiã 48, 50, ela vai reduzir lá para um 44, 42 e acha que vai rasgar o sutiã e não vai mais, nunca mais usar. Mas isso não é verdade, tá? Então, sempre vai ter que ter um apoio, um suporte. Por quê? Esses ligamentos que tem na mama, os pontos internos que foram dados para sustentar e para ela ficar empinada, bonita, se a mulher não usa esse suporte, tanto para caminhadas, no dia a dia em casa, ou principalmente para corridas, se ela não colocou um suporte firme, a mama ela vai estar se movimentando e isso ao longo do processo vai gerar então uma flacidez mais acelerada. Então tem que ter esse cuidado. É claro que se tiver um evento, uma festa, uma roupa que queira usar e que no caso não precise do sutiã, não tem problema nenhum, mas de maneira geral tem que estar sempre com suporte, isso é super importante, tá? Outro processo que a gente também já falou é a hidratação da pele, manter continuamente a pele hidratada, por exemplo com CeraVe, Cetaphil ou outro hidratante específico para a sua pele que foi indicado, também não tem problema nenhum. E também um outro fator é a questão do peso. Entender que toda aquela cirurgia que a gente faz para ficar mais bonita, mais harmônica, vocês logo veem como isso dá um boom na autoestima de vocês. A gente vê umas transformações incríveis no nosso dia a dia no consultório. Realmente a mulher ela ganha uma luz maior, ela ilumina as pessoas que estão em volta. E isso não pode deixar de ser uma rotina, esse cuidado. Essa autoestima ela tem que estar sempre sendo renovada. E a gente sempre fala que a beleza ela exige um pouco de disciplina. Então, da mesma forma que você tem que ter a disciplina para se cuidar, o cabelo quando sai, se maquiar, você vai ter que ter uma disciplina do cuidado com o seu corpo de maneira geral. E um dos pontos fundamentais é o peso. Então, praticar esporte físico, se nutrir de uma maneira adequada,
para essa pele ter constantemente uma boa condição de proteínas, produção do colágeno, para ela ter firmeza, não ter flacidez, porque toda grande variação de peso, como toda uma certa desnutrição, vai gerar uma flacidez maior e isso vai acabar fazendo com que seu resultado da mama se perca também. Então, o que a gente está passando aqui nessa mensagem, a gente fala muito para os nossos pacientes, né, que a gente quer um resultado a longo prazo mesmo. Por mais que a gente vai estar mais próximo do nosso paciente durante o primeiro ano, a gente brinca sempre que é uma relação para a vida toda, né, depois que faz a cirurgia plástica. Então a gente sempre pontua todos esses cuidados para a gente manter sempre esse resultado que a gente viu logo depois da cirurgia, nos primeiros meses, a gente quer ver ao longo de anos e décadas também. Então, tudo vai depender de você e do seu cuidado a longo prazo.